Será que o Endrick, na tentativa de agradar o madridismo, não tem passado um pouquinho do ponto? Dado algumas declarações um tanto quanto inverossímeis, não será que é um momento de tentar adaptar um pouquinho o discurso à realidade, a algo que seja mais convincente para todo mundo? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje aqui. É um papo muito mais sobre carreira, sobre preparação para entrevistas, sobre assessoria, a galera que cuida do Endrick, enfim, um toque, eu acho que. Caramba, quem sou eu, né? Para dar esse toque. Mas como jornalista e um cara que analisa a cena esportiva, esse tema tá me chamando a atenção e eu queria falar um pouco sobre ele. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, rumo a 210 mil inscritos por aqui. A gente já tá pertinho dessa nova meta aqui do canal. Vamos lá, porque hoje tem o Santos em campo contra o Paysandu fora de casa. Você vai ter as maiores cotações no Aposta Ganha. Odds supremas, aquelas oportunidades que eu adoro, turbinadas. Aponta a câmera pro meu QR Code aqui. Você vai ter um bônus de boas-vindas te esperando. Beleza? Não é investimento, é entretenimento. Você vai se divertir, tá bom? QR Code na tela. Vem pro Aposta Ganha com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos. A última do Endrick, dessa sequência de falas que tem gerado memes em redes sociais, que tem feito o Endrick, infelizmente, virar alvo de deboche, chacota, como eu acho que eu coloquei no título do vídeo, porque às vezes a gente vai mudando o título do vídeo. Tem gente que tem curiosidade. Jorge, você colocou o vídeo, o título, aí o título mudou pouco depois. Quando o título dá uma flopada, a gente vai lá e muda. A gente vai acompanhando em tempo real a nossa equipe aqui, o que tá dando certo. Deu certo o título, show. Não deu, a gente faz uma adaptação e às vezes isso gera uma mudança impressionante nos resultados, né? Então vamos lá. O Endrick tem dado algumas declarações que proporcionam esse tipo de crítica. A mais recente, quando ele foi perguntado sobre Bellingham e Neymar. Fizeram aquele desafio que eu acho que é sempre complicado para qualquer jogador, esse pinga-fogo. Fulano ou fulano? Quem você acha melhor? Fulano ou fulano? Deixa o cara, às vezes, numa saia justa danada. E aí foram falando vários jogadores, aí chegou numa hora que afunilou e ficou o duelo. Bellingham ou Neymar? Quem você acha mais jogador? E aí o Vinícius, o Endrick disse Bellingham. Obviamente que isso repercutiu pra caramba. O Bellingham é companheiro dele de Real Madrid. Acho que ele quis puxar uma brasa pro companheiro. Claro, tá chegando no vestiário, pode ter tido esse intuito de estabelecer uma conexão, uma boa relação com um futuro companheiro, né? Um cara que que ele ainda vai começar a conviver, porque o Bellingham não estava, né, nessa pré-temporada nos Estados Unidos. Pode ser. Eu acho que é muito mais para agradar o madridismo, e eu vou falar sobre isso também, pegando outras declarações anteriores do Endrick como exemplo, mas tem um efeito muito ruim para a imagem do Endrick, eu acho. Eu acho que desgasta a imagem do Endrick fora do madridismo e talvez até dentro do madridismo, quando a coisa passa a não parecer tão genuína. E aí gerou repercussões, talvez, no ambiente da seleção brasileira. Porque o Rafinha, do Barcelona, e que hoje é jogador da seleção brasileira, foi lá e colocou os emojizinhos numa publicação no Instagram, né, que colocou esse recorte, foi lá e colocou os emojis de risada. O Thiago Silva também foi lá e colocou uns emojis assim, debochando, né, rindo da fala do Endrick. Vamos e convenhamos aqui, independentemente do que você pense da figura do Neymar, eu acho que não há comparação. Na bola, tecnicamente falando, do talento, do repertório, dos recursos, o Neymar é muito mais jogador que o Bellingham. Se ele vai ter uma carreira maior que a do Neymar, talvez tenha. O Bellingham talvez tenha. Talvez ele seja um jogador que deixe um legado até maior para a história do futebol. Neymar tomou uma péssima decisão quando saiu do Barcelona e foi para o Paris Saint-Germain. Neymar teve várias lesões. Neymar teve questões de comportamento que desgastaram a imagem dele. Mas, na bola, meu Deus do céu, Neymar é um assombro de jogador, na minha opinião, e acho que na da maioria. Quando você faz essa pergunta, Bellingham ou Neymar, você está perguntando quem é mais jogador. E não acho que tenha muita dúvida sobre quem seja mais jogador. Então, é uma fala. Ok, você ter essa preocupação, e eu não sei se isso é algo. E aqui tá falando um cara que gosta muito do Endrick, que teve 2 contatos diretos com o Endrick até hoje, pessoais, um numa entrevista, outro num evento.
Um cara gentil, educadíssimo, né, de ótimo trato e bem assessorado. Uma galera muito legal que cuida do Endrick ali. Então, para mim, é até mais difícil ter que tratar desse tema, porque é um vídeo em tom de crítica contra um cara que eu gosto, mas a minha profissão exige esse tipo de coisa muitas vezes. Então, você vai separando um pouquinho ali o que você tem. Porque eu já disse aqui, a gente conserva a paixão pelos clubes, mas quando a gente entra nessa área, quando a gente começa a trabalhar com o futebol, não no futebol, mas muito próximo do futebol, a gente vai conhecendo pessoas e conhecendo as histórias das pessoas e passando até a torcer pelas pessoas. Não tem a menor dúvida de que eu torço muito pelo sucesso do Endrick lá fora. Mas eu acho que isso aqui, cara, isso aqui tá passando do ponto, isso aqui tá exagerado, isso aqui tá ficando até meio caricato. E eu não sei se é algo que o Endrick tá fazendo de forma deliberada, se ele tá sendo orientado, se é uma decisão dele mesmo, ou se é assim, ele nem percebe, assim, se é algo, pô, genuíno e tal. Mas, na boa, não soa muito convincente, né? Por exemplo, vou dar outros dois exemplos aqui de falas do Endrick que viraram meme, que a galera falou, pô, não é possível. Perguntaram pra ele os 5 maiores jogadores, né? Eu até peguei a lista aqui. Os 5 maiores jogadores que o Bellingham já viu jogar, enfim, os 5 craques favoritos dele. Aí ele colocou lá Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior, tá bom, né? São contemporâneos e tal. Jude Bellingham, Bob Charlton e Ferenc Puskás. Pô, assim, são os 5 maiores, na opinião do Endrick? Caramba, pô, Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, tudo bem. Pô, Jorge, mas aí você quer mandar no gosto do cara, você quer determinar de quem o cara deve gostar ou não. A questão não é essa. Ele tem todo o direito. Mas é meio difícil de acreditar, cara. Sabe? Esse é o problema. A história do nome do que o pai queria dar a ele também. O Endrick deu uma entrevista dizendo que por pouco não se chamou de Stefano. Veja só, veja só. O Endrick, que morava no Brasil, em São Paulo, o pai do Endrick, pelo que ele conta, sempre gostou muito de futebol, né? Porque se você está pensando em colocar o nome no seu filho de um jogador, de um ídolo, de alguém que foi uma figura importante do futebol, pô, você gosta muito de futebol também, né? E aí o pai do Endrick teria a vontade de colocar nele o nome de Alfredo Di Stéfano, um cara que jogou nos anos 50 do Real Madrid, nos anos 60 do Real Madrid. Caramba, é difícil acreditar nessa história, é difícil, né? O pai dele, brasileiro, que adora futebol, pô, muito provavelmente viu Pelé, Ronaldo, Zico, Tostão, Sócrates. Pô, não faltaram referências dentro do futebol brasileiro. E até mesmo dentro do Real Madrid, mais contemporâneas, enfim. O Endrick é um cara de 18 anos. Então, pô, 18 anos atrás, sei lá, ele podia pensar em colocar o nome do Raul, por exemplo, no Endrick. Enfim, de algum jogador daquela Zidane, por exemplo, que estava ganhando Champions, fazendo história no Real Madrid no início dos anos 2000. Talvez ainda fosse uma história que a galera não acreditasse muito, mas teria um pouquinho mais de conexão até com o tempo, o momento. Mas, enfim, o que eu acho que tá por trás disso? Eu acho que é um desejo de ser bem recebido num clube que tem uma torcida muito exigente, é a torcida mais exigente do mundo. O Real Madrid, eu brinco sempre com isso aqui, faço essa ilustração, empata 2 jogos, vira crise. Nossa, empatou com o Getafe, com o Osasuna. Crise do Real Madrid. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Esse é o Real Madrid, é um gigantesco clube. Nada do futebol é maior do que o Real Madrid, em termos de instituição. Então, eu acho que bate um pouco essa preocupação. Caramba, eu sou um moleque, eu tenho 18 anos, eu tenho que agradar essa galera de alguma forma, eu tenho que conquistar o coração dessa galera de alguma forma. E tudo bem pensar isso, tá? Eu preciso fazer gestos midiáticos. Tudo bem pensar isso. Galera, hoje, tudo é gesto midiático. Hoje, o mesmo público, e aí vai uma crítica, enfim, uma observação, não tão simpática assim. O mesmo público que reclama, às vezes, da superexposição de alguém, é o público que
se torna ávido por consumir tudo que aquela pessoa posta. É o público que, nossa, mas esse cara se esconde, como assim? Reclama de um aspecto e reclama do outro. Não tem muito sentido. Hoje, o cara que é figura pública e que não tem algum nível de exposição, aparição, não gera impacto, não gera pauta, não gera debate, esse cara fica para trás. Esse cara não desperta o interesse do público, esse cara não desperta o interesse de marcas, então você sempre tem a necessidade. Eu tenho aqui numa escala muito menor que a do Endrick, porque eu não tenho o tamanho do Endrick, não jogo no Real Madrid, então. Mas se eu deixo de fazer os vídeos aqui todo dia, meio-dia, se eu deixo de aparecer na TNT Sports, no de placa, no de 0 a 10, no de Sola 10, eu vou perdendo tamanho de mídia, tamanho de exposição. A minha marca, que eu sou uma marca, todos nós somos, né? A minha marca está atrelada à TNT Sports, por exemplo, está atrelada aqui ao meu canal e tal. Ela perde relevância. Quanto menos eu apareço, menos eu me destaco, menos público eu atinjo, menos relevante fico. Imagina o que é para um jogador de futebol. Então eu acho que tem uma questão de estratégia aí. Só que eu acho que essa estratégia passou um pouquinho do limite não é do tolerável, é do crível, sabe? A gente tem que ouvir. O cara pode ter um discurso pronto. O cara pode jogar com a emoção do torcedor do Real Madrid. O cara pode fazer uma fala para afagar o coração do Real Madrid, do madridismo. Pô, eu tô aqui no maior clube do mundo, eu tô aqui onde eu sempre sonhei, eu tô aqui. O torcedor adora ouvir isso. Meu sonho era estar aqui, eu sou torcedor desse clube desde pequenininho, meu pai gostava desse clube, eu via desde que eu era criança, eu torci pelo fulano que passou aqui, ele fala muito do Cristiano Ronaldo. Show, show, isso aí é eficiente. É eficiente. Só acho que o Endrick está buscando um caminho que eu não sei se está convencendo, e eu não estou aqui dizendo, pô, isso tudo é mentira, isso tudo. Mas perceba, é difícil crer. É difícil. Então, acho que o Endrick poderia simplificar um pouquinho essa comunicação, os seus gestos e tal, porque isso também traz um outro tipo de pressão, tá? Para fechar o papo aqui. Além de você precisar ser convincente, você não pode deixar que esse tipo de estratégia ofusque o que você faz em campo. Então, isso ao mesmo tempo, a superexposição tem um problema, né? A não exposição tem os problemas já listados aqui. A superexposição também é um problema à medida que ela ofusca ou joga mais pressão naquilo que você faz em campo. Então vamos lá, se o Endrick tiver uma trajetória claudicante no início do Real Madrid, pode acontecer, ele tem 18 anos, está chegando, está se adaptando, uma concorrência fortíssima. Pô, o elenco que tem Bellingham, Vinícius, Rodrigo, Mbappé, a concorrência para ele não é fácil. Então vamos supor que ele chegue e tenha algum tipo de dificuldade nas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol e tal. Maldosamente, muita gente vai pegar essas declarações, vai pegar o gesto dele lá cuspindo a água lá nos Estados Unidos depois da parada técnica, lembra? Rodou bastante a imagem. Ah, ele tá imitando o Walker, ele tá imitando fulano, não sei o quê. A galera maldosa vai pegar isso aí e vai fazer o seguinte, tá vendo? Trouxemos um cara que tá mais preocupado em aparecer do que jogar futebol. Tá mais preocupado em dizer que o pai dele ia botar o nome dele de Di Stéfano. Tá mais preocupado em dizer que o Bellingham joga mais do que o Neymar do que jogar futebol. Então, também existe aí um efeito muito nocivo da superexposição. A superexposição, como o próprio nome já diz, ela te deixa muito exposto, super exposto a críticas, avaliações, julgamentos. Então, eu acho que o Endrick precisa encontrar um equilíbrio na quantidade de eventos, falas. Por exemplo, vou dizer para vocês algo pessoal, de novo, sem querer me comparar com o Endrick, porque eu não tenho o tamanho do Endrick, eu nunca joguei no Real Madrid, nunca cheguei tão longe. Eu sou um cara que tenho já os meus espaços determinados, onde eu falo, onde eu tenho aqui o meu trabalho sendo mostrado para você todo dia, os espaços que eu já citei aqui no vídeo. E sempre existe a possibilidade de você ampliar um pouquinho isso em eventos, em podcasts e tal. Eu sou muito criterioso e muito cuidadoso com isso. Com ambientes que não são tão... A questão não é controlados, mas assim, com ambientes onde você vai fugir ali com muita facilidade daquele escopo ali de temas que você trata no teu dia a dia. Porque isso aumenta a chance de você
dá uma escorregada, dá uma derrapada, uma declaração não muito feliz, uma declaração que não seja bem interpretada. Às vezes você pegar alguém maldoso que te induza, né? Que tente tirar alguma coisa de você que não seja legal você falar, você externar, que causa. Então, eu sou um cara assim, é difícil eu aceitar algum tipo de convite, às vezes por questão de agenda mesmo, porque às vezes a coisa aperta muito. Tem semanas aqui que, para gravar o vídeo do meio-dia aqui, é um sacrifício, achar uma brecha. Hoje eu tô quase madrugando para gravar o vídeo aqui, porque tem de placa e tem uma série de compromissos ao longo do dia. Mas também por esse temor, sabe? Assim, puxa, você não sabe que tipo de ambiente você está indo, às vezes tem uma pegadinha para você, às vezes tem um escorregão. Vamos evitar esse tema mais delicado, vamos evitar. Poxa, às vezes não é o momento, né? Estão tentando agora usar a tua imagem para isso aqui, pode ser, não vamos. Ter esse pouco de cuidado, ser um pouquinho mais seleto e, principalmente, ajustar esse discurso para que o torcedor do Real Madrid, de fato, creia que... Eu não tenho dúvida de que existe muita simpatia e que vai rolar uma conexão do Endrick com o Real Madrid. Ele tomou a decisão, ele gosta do clube. Isso não me... Ele me parece ter mergulhado muito na história do clube, pesquisado. Eu vejo mérito nisso, entender quem são os grandes ídolos, não só os ídolos da era do Endrick, mas de toda a história do clube, todo o passado. Eu acho isso legal. Para um garoto de 18 anos, eu acho que é uma preocupação acima da média. Chegar e entender onde está pisando. Pô, quem construiu esse legado? Quem pavimentou o terreno que eu estou pisando hoje? Show, acho isso muito legal, virtuoso. Num país onde as pessoas não se preocupam com história, num país tão iletrado como o nosso. Vejo virtude nisso aí, vejo mérito nisso aí. Mas dentro de um nível de racionalidade mesmo, né? Você não precisa pintar as coisas com as cores mais fortes do que elas realmente precisem, né? Não precisa. E eu acho que o Endrick está carregando um pouquinho na tinta. O Endrick é um menino de 18 anos. Eu acho que é muito mais fácil a galera do entorno, e como eu disse no início do vídeo, o Endrick tem caras ali muito bons que cuidam da carreira. Essa galera mais rodada, mais experiente, dá esse tipo de orientação, dá esse tipo de toque. Não sei se isso é feito, estou só aqui especulando no todo dia a dia com essa galera, mas às vezes você de fora, não só pela experiência que tem, mas por você estar relativamente fora, fica mais fácil. Pô, Endrick, isso aqui não sei se a galera vai comprar muito esse discurso. Vamos alinhar, vamos fazer de outra forma? Pode ser. É um início de trajetória no Real Madrid. Agora, para fechar, ainda não dá para falar nada do Endrick em campo, tá? O que o Mundo Deportivo fez depois do jogo contra o Real Madrid foi pilantragem, como a imprensa espanhola, infelizmente, tem muito pilantra. Uma parte dela é cheia de pilantra. É imprensa clubista, é imprensa torcedora, é imprensa distorcedora, imprensa que distorce fatos para que eles caibam dentro da narrativa que convém a eles. Então, como o Mundo Deportivo, eles são torcedores, assim, venais muitas vezes, não todos, né? Claro. Mas é uma imprensa de Barcelona, então nada de positivo vai ser enxergado nos clubes de Madrid, especialmente no Real Madrid. Então você, depois de 2 amistosos de pré-temporada, um ele jogou 45 minutos, o outro ele jogou 65, você chega e diz, olha aí, ó, o Real Madrid não contratou nada demais, tá vendo? Muita fumaça por nada. Pô, isso é brincadeira. Isso virar análise séria e isso ser repercutido muito afora, não tem problema repercutir mundo afora não, mas tem que repercutir como piada, não como uma análise séria. Fala, puta, vocês estão de brincadeira, né? Vocês estão de brincadeira. Já? É isso mesmo? Tá bom. É isso. Like no vídeo se você ficou até o final. Boa sexta-feira para todo mundo. Juízo e tchau.